Olá pessoal, bom dia. Vou esperar um pouquinho, ver se alguém entra, senão a minha intenção vai ser deixar gravado. Então hoje é a quinta live de quinta-feira sobre pequenos empreendedores, sobre empreendedorismo, a relação que eu faço entre o empreendedorismo e as estruturas jurídicas das empresas. E por que eu faço essa live toda segunda-feira de manhã, às 7h30 da manhã, toda quinta-feira, às 7h30 da manhã? Bom, eu me dispus a fazer esse trabalho porque eu acredito muito nos pequenos empreendedores. Oi, Andrei, bom dia. Eu acredito muito nos pequenos empreendedores. Eu acredito que é isso que muda o mundo, digamos assim. Porque hoje no Brasil, as microempresas e as empresas de pequeno porte e os microempreendedores individuais, eles representam 99% das empresas brasileiras, né? Eles são responsáveis por quase 60% dos empregos formais hoje no Brasil. E então eles movimentam aí uma riqueza muito grande. Eles produzem uma riqueza muito grande. Né? Os pequenos e médio empreendedores aí, eles produzem a maior parte da riqueza no Brasil, né? Então, eu tô assim, ó, tentando construir até um movimento nesse sentido de que a gente precisa contribuir para o crescimento dessas pequenas empresas, né? Porque apesar de representarem quase a totalidade das empresas, né? 99% das empresas no Brasil são as que mais fecham, sendo jovens, né? Então, o maior número de empresas jovens que fecham hoje no Brasil, que encerram suas atividades, são as pequenas empresas. E por que isso acontece? Daí é o motivo da live de hoje e o motivo do assunto de hoje. Depois eu vou fixar aqui nos comentários. O motivo do fechamento dessas empresas é que elas não se preparam para o longo prazo. Os empreendedores, eles até querem ter, né? Querem manter o seu negócio a longo prazo, lógico, mas não existe uma estruturação para isso, não existe um pensamento programado, né? Um projeto bem estruturado para que realmente essa empresa alcance esse longo prazo. Então, e quais são as causas disso? Bom, na live passada eu elenquei 11 grandes erros dos empreendedores que acabam contribuindo para que as empresas encerrem, né? Todas são falhas, são erros evitáveis, né? Porque a gente comentou também que o erro ele também faz parte do empreendedorismo no sentido de que ele traz muitos conhecimentos, porque você pode experimentar produtos, enfim, né? Experimentar entregas, mas tem erros que não vão te trazer benefícios, né? Porque são aqueles evitáveis, aqueles relacionados mais à parte burocrática e administrativa, que são esses que o empreendedor não se programa, não se prepara, não aprende, não vai atrás, não busca o conhecimento, talvez, nem sabe às vezes como lidar com determinadas situações, porque não entende dessas situações. Então, acaba cometendo esses erros e esses erros levam a empresa à falência. Então, resumindo, as empresas elas não conseguem lidar com o longo prazo, não conseguindo lidar com o longo prazo, elas acabam fechando. Né? E como essas pequenas empresas elas são comandadas pelo empreendedor diretamente, né? Elas são praticamente uma extensão do empreendedor. Oi, Mariana, bom dia.
Hildo, Rodrigo, bom dia, bem-vindos, né? Como eu falei no começo, hoje é a quinta live da quinta-feira, que eu pretendo continuar aí por um bom tempo falando sobre esses assuntos, tá? Então, retomando, os projetos, os pequenos empreendedores, as empresas de pequeno porte, os empreendedores, eles não conseguem se estruturar a longo prazo e acabam fechando precocemente as empresas. E nesse sentido, a gente verifica que existem vários fatores que interferem nisso, né? Além das questões burocráticas, jurídicas, contábeis, financeiras, planejamentos, né, tributários, planejamentos nesse sentido, o empreendedor, como ele se identifica muito com o negócio, ele é muito próximo, é ele que empreende, a empresa ela geralmente se confunde com essas pessoas, né, com a pessoa física. O aprimoramento pessoal, o desenvolvimento pessoal dessas pessoas interfere muito na administração. Interfere no sentido na tomada de decisões, nos planejamentos. Como existe essa mistura entre o pessoal e o profissional, entre a pessoa jurídica e a pessoa física, essas questões pessoais, elas interferem no negócio. Então hoje eu vou trazer aqui para vocês algumas reflexões sobre desenvolvimento pessoal que interferem na empresa e que, se forem trabalhadas, se o empreendedor der a devida atenção para essas situações, para essas características, vai contribuir muito para que a administração da empresa passe a ser uma administração profissional, que o empreendedor passe a olhar para a sua empresa com um projeto de longo prazo, que as decisões que forem tomadas dentro da empresa visem a empresa e não questões pessoais, né? Que isso deixe de se misturar um pouco, tá? Uma das coisas que sempre interfere é agir por impulso, né? Que é completamente o contrário de pensar a longo prazo. Então, o empreendedor, que ele age muito por impulso porque ele coloca muita energia pessoal naquele trabalho. E aí as impulsividades vêm à tona e a tomada de decisão, às vezes é uma tomada de decisão muito impensada, toma as decisões erradas. Agir por impulso também impede que a pessoa pense a longo prazo em relação àquela empresa. E vem muito a calhar com aquele primeiro erro que eu elenquei na live passada, que é querer um resultado grande, um resultado bom, um resultado financeiro significativo a curto prazo, né? E aí, essa impulsividade em querer isso, porque pessoalmente ele é assim, ele não desenvolveu habilidades para controlar isso, vai interferir completamente na empresa, né? Porque vai acabar misturando as contabilidades, vai acabar misturando as relações dentro da empresa, as relações com algum funcionário, as relações entre sócios, né? Então, essa impulsividade, ela interfere, né? Ela vai criando raízes assim em todos os setores da empresa e vai prejudicando a empresa. Outra questão pessoal que interfere é aquele descontrole financeiro pessoal acaba passando para a empresa. Quando o empreendedor ele abre um negócio, ele tem que ter em mente que a empresa vai movimentar muito mais dinheiro do que ele já movimentou pessoalmente na sua conta, né? Então, quando começa a entrar aquele volume de dinheiro da venda do produto, da prestação do serviço, e não se tem um controle, não se tem um planejamento contábil, uma planilha de Excel dizendo quais são todos os teus gastos, quais são todas as tuas despesas, né, para movimentar aquele negócio. Quando tu vê o volume todo de dinheiro, você descontrola completamente aquele gasto. Então, eu estou empreendendo para ter uma vida financeira melhor a longo prazo. Logo que você começa, não vai ser assim. Não pode ser assim, porque se for assim, você está deixando de controlar alguma coisa.
Porque um negócio para te dizer realmente que deu certo, que realmente está faturando bem, você vai fazer uma análise anual, depois uma análise comparando anos de faturamento, e aí sim você vai poder dizer que teve um grande lucro e vai começar a tirar realmente o lucro do negócio. No começo, você tem que prestar atenção no que você precisa aprimorar na empresa. Talvez aquilo que tu acha que é lucro tenha que ser um reinvestimento para o negócio dar certo, para montar estruturas melhores. Por exemplo, pequenas empresas que começaram agora vão ter que investir em e-commerce se quiserem sobreviver. E aí esse e-commerce tem um valor que talvez não tenha sido previsto quando abriu a empresa. Então, o descontrole pessoal, ele acaba sendo até aumentado dentro da empresa, porque os valores que circulam lá são muito grandes. E se você não tem um hábito de trazer tudo controlado dentro da sua vida pessoal, imagina como é que vai ficar esse descontrole potencializado pelos valores que a empresa movimenta. Então, o que seria aí a gente pensar em desenvolvimento pessoal que interfere nos negócios? Seria potencializar as suas competências e as suas habilidades ou adquirir aquelas competências e habilidades que você precisa para administrar a empresa, para administrar a sua própria vida, para serem externadas na empresa também, né? E aí tu conquistar os teus objetivos, conquistar o sucesso e tudo mais, né? Então, pensar a longo prazo pessoalmente faz toda a diferença quando tu vai olhar para a tua empresa também, porque aí você vai pensar nela a longo prazo, você vai ver toda a estrutura que precisa para realmente atingir aquele objetivo financeiro que tu tem e que tu acha que tu vai conseguir nos primeiros meses de negócio. Não vai acontecer nos primeiros meses. E tem gente que aí começa a tentar e começa a não conseguir, o que acontece? Se frustra. E a frustração acaba impedindo que você dê seguimento aos seus projetos, né? Porque tu vai ficar com medo de tentar de novo. Porque eu tentei e deu errado, então não vou tentar de novo. Então a frustração aí, ela acaba interferindo. A frustração é uma consequência desse mau planejamento. E bom dia, Gil. A frustração, a consequência é a frustração, e a frustração te leva à desistência, né? Bom dia. Oi, Cristiane. O longo prazo ele requer essa construção dessas estruturas pessoais. Então, se eu quero, no longo prazo, ter uma formação, primeiro uma faculdade, depois um mestrado, depois um doutorado, porque eu quero seguir a linha acadêmica, eu estou pensando em pelo menos 15 anos. Isso é um longo prazo. Aí você vai para dentro de uma empresa, começa a empresa e quer ter o resultado nos 3 primeiros meses, já quer mudar a sua qualidade de vida, mudar o seu status social, porque enfim, eu sou dono de um negócio, eu sou empresário, aí lá na qualificação coloca empresário, aquilo sobe para a cabeça e a pessoa se descontrola toda, né? E como que você começa, então, esse desenvolvimento pessoal? É sabendo aonde tu quer chegar. Aonde eu quero chegar com tudo isso? Aonde eu quero quais são os valores que eu quero obter? Como que eu quero ser daqui 10 anos? Como que vai ser a Raquel daqui 10 anos quando conquistar o que eu tô querendo agora, né? A Raquel vai se comportar dessa forma, vai se vestir dessa forma, vai morar nesse lugar, enfim. Então, qual é o teu objetivo a longo prazo? Você tem esse objetivo? Porque a maioria das pessoas não tem, a maioria das pessoas quer alguma coisa, né? A maioria das pessoas almeja o status, a condição, a situação, o conhecimento, enfim, de uma pessoa ou de algumas pessoas que ela tem como ídolos, como referência, né? Eu quero, tá, mas esse é o teu objetivo de vida? Bom dia, Jorge. Esse é o teu objetivo, tá? Então, o que tu quer fazer? Eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ter casa na praia, eu quero viajar 3 vezes por ano, né? Eu quero fazer eu quero ter tudo isso, tá? Mas qual é o teu objetivo com isso? O que vai mudar em ti? O que vai te trazer de benefícios pessoais? Porque são esses benefícios pessoais que você busca. Eu vou construir uma empresa que daqui 10 anos eu vou ter 2 filiais, daqui 20 anos vão ser 5 filiais, então eu vou construir uma equipe
né, de gerentes, de administradores, né, uma equipe engajada, e é para isso eu preciso de um sistema de informática, eu vou precisar de um controle de câmeras nas empresas, enfim, né, eu uso muito o exemplo aqui do Sul. Eu sei que tem gente de São Paulo me assistindo, mas existe uma rede de farmácias, a rede de farmácias São João, a gente até brinca, né? Quando começa a demolir alguma coisa assim, alguma estrutura antiga, né, para construir outro prédio, olha, vai sair uma farmácia São João. É uma rede de farmácias, ela não é franquia, né? Ela é de uma cidade do interior que agora eu não vou lembrar o nome, mas enfim, ele tinha uma mega loja lá e ele mudou os seus objetivos de ter, né? Ele tem assim até virou até uma piada, mas isso é verídico, né? De ter uma farmácia por quadra, por quarteirão, né? Não sei como é que denomina aí na tua região, mas por quarteirão no Rio Grande do Sul. E ele já está em Santa Catarina, já está no Paraná. Então, assim, ó, ele criou um objetivo muito grande a longo prazo, Passo Fundo, isso mesmo. Ele começou lá. E hoje é algo que com certeza ninguém administra sozinho. Ele criou ele idealizou essa estrutura toda, ele colocou ela em prática e agora, eu acho que ela já tem uns 30 anos, né, Jorge? E agora ele tá alcançando esse objetivo, porque realmente tem quase uma por quadra, ele tá realmente alcançando esse objetivo e aí agora ele tá colhendo os frutos. E com certeza ele criou muitas estruturas para esse crescimento. Aí você olha para um cara desses que fez tudo isso, e é uma família, né, uma empresa familiar, que fez tudo isso, tu acha que essas estruturas nasceram assim, né? Então a gente olha muito para o resultado das pessoas e não olha para a jornada que eles tiveram que seguir, né? Que eles tiveram, todos os desafios que eles tiveram que superar. Tá? Então, quando a gente vai pensar a longo prazo, que a gente coloca um objetivo lá na frente, é aquele objetivo que vai te satisfazer. Tu pode se inspirar em algumas pessoas, mas é o teu objetivo. E agora, quais são os próximos passos que eu tenho que dar com os recursos que eu tenho hoje para alcançar aquele objetivo? Porque quando a gente olha e a gente só olha para o resultado das pessoas, a gente olha assim, mas ele tem isso, ele tem aquilo, tem aquele outro, ele tem toda uma estrutura e por isso ele é daquela forma. E eu não tenho. Então o que isso causa? Uma frustração, causa sentimentos de inveja, né? E isso prejudica. Agora, quando tu olha assim, poxa, para ele chegar lá, e por isso que é legal de ler biografias, né? Porque daí conta toda a trajetória, toda a jornada, todas as dificuldades, tudo que teve que superar, tudo que ele teve que fazer para conquistar aquilo ali. Então, quando tu olha, tu te inspira na pessoa, mas olha de verdade para os teus recursos que tu tem hoje para dar os próximos passos, isso é começar uma estrutura a longo prazo, né? Não é simples só ficar olhando para o horizonte. E assim, isso que eu tô falando aqui não é a Raquel que tá falando, quer dizer, é a Raquel que tá falando, lógico, né? mas não sou eu que inventei tudo isso, tá? Existem vários livros que eu sigo e eu saí de casa muito cedo hoje, eu saí, era 6 e pouco, e eu me esqueci de trazer os outros livros. Então eu tenho um aqui que eu sigo, que eu leio e releio, que é Pense em Riqueza, do Napoleão Hill, e tá de trás para frente, né, gente, porque isso aqui é uma live, mas enfim, é Pense em Riqueza, do Napoleão Hill, que ele fala de várias situações de desenvolvimento pessoal que interferem totalmente no teu sucesso profissional, seja empreendendo propriamente ou trabalhando, bom dia, Ruth, ou trabalhando em outras empresas que tu tenha possibilidade de crescimento. Então, quando a gente fala dessas questões que interferem no sucesso da empresa, o que é o sucesso da empresa se não o sucesso do empreendedor, né? Então, assim, ó, ele fala muito aqui, outros autores falam também, né? Primeira coisa, tu sabe onde tu quer chegar? Se tu sabe onde tu quer chegar, então agora tu pode ver aonde a tua empresa tem que chegar também, né? Então, aonde a tua empresa quer chegar? Eu tenho uma loja hoje, eu quero ter 5 lojas, quero ter uma rede de 5 lojas. Qual é o próximo passo?
O próximo passo não é abrir a segunda loja. O próximo passo é analisar toda a tua estrutura que tu tem hoje, ver tudo que tu já errou e tudo que tu acertou, porque às vezes acerta sem querer, sem pensar, e tu tem que analisar os teus acertos também, né? Tem que fazer um histórico dos teus acertos para poder reproduzi-los, porque senão a gente esquece, né? E aí só quando erra de novo, putz, eu já fiz isso, e tem que fazer daquele outro jeito. Então, analisar os erros e acertos para reproduzir os acertos e não repetir os erros, né? E em quanto tempo eu quero alcançar esse objetivo? Em quanto tempo, eu quero alcançar esse objetivo em um ano? Não, em um ano tu não vai conseguir. A menos que tu esteja com uma estrutura muito redondinha e muito fácil de replicar e tenha capital de giro suficiente, tenha capital para investimento, enfim, os investimentos iniciais necessários, não, em um ano não é factível. Mas talvez em 10 anos seja, em 20 anos seja, né? Então, quando? Mas seja realista nesse quando. Não vai achar que, dizem, né, o universo conspira a nosso favor. Ele até conspira, só que, né, tem os passo a passo para acontecer isso. Tem que botar um tijolo em cima do outro. E como que vai acontecer isso? Né? Como que vai se dar esse processo? Como que vai ser a tua transformação como pessoa que vai gerar consequências dentro da empresa? Porque não acontece o contrário. Não é a empresa que se aprimora e causa um aprimoramento em ti. É você que se aprimora e causa um aprimoramento na empresa. A tua empresa precisa de determinadas estruturas. E por isso que eu estudo esse assunto. Porque quando eu falo em estruturação de negócios, que eu vou estruturar um negócio e a pessoa tem muitas dificuldades, muitos desafios para superar pessoalmente, interfere completamente na tomada de decisões, né? Interfere até para reconhecer que errou, para corrigir o seu erro, porque para corrigir o erro tu tem que aceitar que errou, né? E aí é muito difícil para alguns empreendedores acertarem que erraram, né? E aí não aceitam que erraram, eles não consertam. Ou se consertam contrariados e vão repetir o erro, né? Então, quais são essas necessidades que tu tens? Né? Reconheça os teus erros e busque aprimoração. E busque o conhecimento que te falta, né? E aí você vai para um planejamento. Bom, eu sei o que eu quero, eu sei quando eu quero, eu sei como que tem que ser feito, eu sei tudo que eu preciso conquistar de conhecimentos, pessoas que precisam estar ao meu lado para conquistar isso. Então agora vamos sentar e vamos planejar e tomar decisões. E aí a decisão é um capítulo específico sobre tudo isso, né? Porque as pessoas têm dificuldade em tomar decisões porque um pouco é porque não sabem onde querem chegar. Mas depois que descobrem onde querem chegar, não querem abrir mão de outras coisas. E quando a gente toma decisões, a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? Se eu tomei a decisão de ser advogada empresarial, se eu tomei a decisão de atuar mais extrajudicial do que judicial, então eu estou abrindo mão de muitos processos, eu estou abrindo mão de muitos clientes, eu estou abrindo mão de áreas do direito. Eu faço alguma coisa fora do direito empresarial? Faço, tá, gente? Porque as empresas, elas têm sócios, e os sócios casam, se separam, morrem, têm filho, enfim, né? Compram casas. Nossa, meu casaco tá todo enrolado aqui desde o começo da live, ninguém me contou nada, né? Então, aí acaba estourando alguns problemas e acabam procurando quem? O advogado que já tá lá, né? Que já tá trabalhando, e às vezes eu chamo alguns parceiros que eu tenho e dou vazão à demanda. Mas eu tomei decisões e eu tive que abrir mão de muitas coisas, né? A questão é, tu vai te arrepender de ter aberto mão disso? Se tu vai te arrepender, se tu não tá certo dessa tua decisão, então tu tem que rever aonde tu quer chegar, né? E persistir, né, gente? Porque, cara, aí abre o negócio e tal, e começa, e daí vê que não era bem daquela forma que tinha que colocar para o consumidor, não é bem isso que o cliente dele precisava, então eu vou ter que readaptar. Aí nem pensa nisso, né? Não é isso que o meu cliente quer, então eu vou desistir. E cadê a persistência de fazer o negócio acontecer, né? E persistência
Não é aquela coisa assim, ó, de tu ter que levantar de manhã todo dia, 6 horas para ir trabalhar, tá? Isso aí é uma necessidade. Persistência quando erra, quando dá errado, quando dá merda, né? Você vai lá, analisa e faz diferente, faz acontecer, né? Isso é persistência. Tem gente que diz assim, mas eu levanto cedo, vou trabalhar todos os dias, eu sou persistente. Cara, isso não é persistência. Persistência é quando tu levanta todo dia cedo e vai tentar fazer diferente e para conseguir atingir um objetivo. Ou levanta cedo um dia, tarde no outro, mas tá lá tentando. Levantou tarde porque ficou até no dia anterior, até tarde tentando descobrir onde que estava o erro, né? Então, isso tudo... Bom dia, Cleusa. Isso tudo interfere na administração da empresa. Porque se você não tem objetivos, se você não sabe onde quer chegar, se você não sabe nem quando você quer executar determinada coisa, não toma decisões porque tem medo de... não, mas assim, eu vendo roupa de adulto, né? Roupa feminina de adulto. Mas eu também vou comprar, eu também vou vender a da criança, eu também vou vender a do masculino e tal, porque vai que tem gente que queira. Tá, e como é que vai ser teu marketing em relação a tudo isso? Como é que vai ser a tua estrutura em relação a tudo isso? Então você vai abrir praticamente uma loja de departamento, entende? Você vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? E aí nesse livro aqui, que eu me guio bastante, ele elenca 31 grandes causas de fracasso. E eu achando que 11 erros da live passada eu tava falando bastante, né? Vamos precisar nos aprimorar. Então, ele elenca aqui, eu vou falar rapidinho, mas vale muito a pena, tá? E Pense em Riqueza do Napoleão Hill, que você para pensar, né? Ele fala assim, antecedentes hereditários desfavoráveis. Porque a minha família sempre foi assim, porque meu pai, porque meu avô, porque não sei o quê, né? Se você tem problemas hereditários, né, desfavoráveis ao teu crescimento pessoal, ao teu aprimoramento, a tua família é uma família de pessimistas, que só enxerga o problema, que só enxerga erro, que só faz, né, coisa errada, e você percebeu isso, que na maioria das vezes a influência não é boa. O que você faz? Se autodetermina que você vai ser que nem eles, o que não vai te ajudar nada, né? Vai só piorar a situação. Ou você começa a procurar pessoas que pensem como você, que queiram objetivos como você, que estudem como você estuda, enfim, que seria o mastermind que o Napoleão Hill fala. Então você cria um grupo de pessoas que contribuem, que é a rede propulsora que a gente chama. A Rafa Brits fala muito isso. Tem aquela rede que só te protege, que é a rede protetora, que é a familiar, que não quer que tu corra riscos por medo que tu falhe, que tu perca, que tu te frustre. E tem aquela rede propulsora. Não, se der errado, nós estamos aqui, nós vamos te ajudar, nós vamos contribuir para o teu crescimento, enfim. E você também contribui para o crescimento deles, porque afinal é uma troca, né, gente? Então, assim, procure pessoas que compensem isso, né? Não vai brigar com a família. Afinal, a família é família, né? Não precisa... Né? Se você não tem condições de mudar o que fazem, enfim, vai com o que tem, né? Então procure pessoas que te ajudem, mas não fique se autocondenando. Minha família é uma família de pessimistas, de fracassados, enfim, não querem o meu crescimento, tem medo das coisas, enfim. Vai procurar pessoas que sejam propulsoras para a tua carreira. Falta de um objetivo bem definido na vida. Então, se você não tem um objetivo definido na tua vida, que dirá para tua empresa? Não, mas eu tenho uma empresa, um determinado produto, um determinado serviço. Tudo bem, mas quais são os objetivos? Onde você quer chegar com tudo isso? Qual é a diferença social que você quer fazer com isso? Qual é a importância que você dá para isso, né? Falta de ambição para mirar acima da mediocridade. Aí, assim, abre a empresa e quer ficar naquele, né? Antes da onda estourar ali, né? Que fica naquele... Não tem emoção nenhuma, né? Porque eu tô confortável, eu tô seguro, enfim. Então eu vou ficando naquilo ali vai só te afundar, porque o empreendedorismo, ele precisa estar em constante busca de crescimento e de melhoramento, porque senão você não vai só estagnar, você vai falir, né, a longo prazo, porque você tem que estar sempre tentando pelo menos crescer. Você pode, né, todas essas tentativas conseguir manter só a empresa, mas se você não fizer as tentativas, você vai
sucumbir, você não vai ficar parado. No empreendedorismo, ou tu vai crescendo, ou tu fecha as portas, né? Educação insuficiente. Gente, isso aqui hoje não é mais desculpa. Porque o que tem hoje é informação que tu pode transformar em conhecimento gratuito. O que tu quiser, tu vai pro Instagram, Facebook, YouTube, Google e você acha curso de tudo que é coisa. Ah, tem muito curso gratuito para anunciar curso pago? Tem. Mas o conteúdo gratuito já faz uma baita diferença. Ó, gaúcha. Uma baita diferença. Então, conhecimento insuficiente hoje, o que tu faz? Eu brinco, né? O que tu faz à meia-noite às 6? Vai assistir live, né? Vai assistir vídeo de marketing, do produto que tu vende, vai analisar o que a tua concorrência tá fazendo, porque tem muito pouca gente. Oi, Jana, bom dia. Tem muita gente que não analisa a concorrência ou fica só apontando erro, como eu disse na live passada. Vai analisar a tua concorrência, vai aprender, né? Porque se o que tem aqui hoje pra gente tá de graça, é só a gente usar. Falta de autodisciplina, cara, isso assim, ó. Tu quer ter sucesso? Tem que ter disciplina. Ah, por que a Raquel faz live quinta-feira às 7h30 da manhã? Aí tem um amigo meu que disse assim, pô, de madrugada eu não assisto. Aí assim, ó, se for analisar todo mundo que teve muito sucesso na vida, tá? No empreendedorismo, tá? Tem outros setores aí. Mas enfim, que conseguiu atingir um nível alto. Eles levantavam cedo, eles cuidavam da saúde, eles cuidam, né? Porque são pessoas que ainda estão vivas, graças a Deus. Então, eles levantam cedo, eles meditam, eles cuidam da saúde, eles cuidam da alimentação, eles têm uma vida regrada no sentido de que eles têm metas diárias para atingir o objetivo deles daqui 20 anos. Então, o que eu fiz hoje que contribuiu, que é fundamental para que eu atinja meu objetivo de 10 anos, meu objetivo de 20 anos? O que eu fiz hoje? Então, todo dia você pode estar numa rotina desenfreada, mas todo dia você tem que praticar um ato, pelo menos, que te leve àquele lugar onde tu quer chegar, né? Então, a autodisciplina de colocar isso na tua agenda, de que todos os dias eu vou ler um livro, eu vou assistir um vídeo, eu vou organizar uma questão da minha empresa, eu vou digitalizar documento, porque eu quero tudo online, eu vou lá e digitalizo um pouco. O que tu fez hoje que tu vai, que tá contribuindo para o teu sucesso de longo prazo? Então, a autodisciplina, ela se refere a isso, porque as pessoas têm muito preconceito em relação à autodisciplina, no sentido de que tu vai ter uma vida toda regrada, sem emoção e sem uma recompensa, né? Aquela recompensa que o ser humano precisa ter a curto prazo. E não é isso. É assim, ó, uma parte tem que ser feita. Um dia tu fazer manhã, outro dia tu fazer tarde, beleza, mas tu fez, tu tem a disciplina de ir lá e fazer, né? Saúde deficiente é uma coisa que prejudica muito, porque eu acompanho o Érico Rocha, né? E ele surfa, ele faz várias atividades lá, ele posta bastante em relação a isso, né? E aí ele tava cuidando da saúde, ele disse que não tem dinheiro no mundo que justifique você não cuidar da sua saúde, não fazer alguma coisa por dia que cuide da sua saúde, porque senão quando esse dinheiro chegar, você vai gastar todinho ele, né? Para cuidar da saúde que tu não cuidou. Insuficiências ambientais desfavoráveis na infância, né? Tem gente que põe muita culpa na infância, né? Ah, porque eu fui desprivilegiado na infância, porque a minha infância foi pobre, porque... Cara, se for ver assim, ó, a gente de sucesso começou assim também, né? Então não é uma desculpa, né? Quer dizer, é uma desculpa meramente, não é uma coisa que te impeça. Você pode superar. Porque quando a gente passa por uma dificuldade muito grande, você transforma ela em trauma ou você transforma ela em motivação para te vencer, né? Então, se tu teve uma infância muito desfavorável, você não quer dar isso para os seus filhos, enfim. Então, você se planeja e tira isso, ressignifica isso. Naquele momento era o que teus pais tinham para te dar. Naquele momento era o amor que eles tinham. Se eles não te deram amor, era o que eles tinham, né? Então, assim, ó,
O perdão não é para a pessoa, né? O perdão significa para nós. Então, se a tua infância ela foi complicada, trabalha isso para ressignificar naquele momento, era o que dava para ter, entendeu? Ah, mas ele podia ter feito diferente, mas ele não sabia fazer diferente. E com certeza a gente vai criar nossos filhos e vai olhar para trás, putz, eu podia ter feito muito diferente, né? Eu podia ter sido uma melhor mãe, um melhor pai. No momento, naquele momento lá atrás, era o que tu tinha para dar. Ponto, né? Não fica remoendo isso porque não vai te levar em lugar nenhum. Oitavo, procrastinação. Aí a gente sabe, né? Procrastinar é aquela coisa assim, é deixar de fazer aquilo que vai fazer diferença para ti, né? Ah, vai fazer muita diferença para mim e eu fico enrolando. Isso é procrastinar. E tu tem que superar isso com a disciplina, tu tem que dar uma forçada mesmo. Daí vem a falta de persistência, né? A procrastinação, ela tá muito relacionada a isso, a falta de persistência. E a persistência naquele sentido de superar o desafio, não é simplesmente de cumprir tabela, né? Personalidade negativa. Ai, olha, levantei hoje 5:30 da manhã, né? Que saco! E eu tenho que vir trabalhar. Ai, trabalhar. Nossa, que coisa chata. É insuportável viver com alguém assim. É insuportável. Aí você resolve de um lado, mas ele põe o problema na tua própria solução. E aí, gente, tenta olhar para o ponto positivo, porque a negatividade ela só vai te afundar, né? Aí tu olha para tua empresa, tu só enxerga as coisas negativas. Quando tu só enxerga as coisas negativas, tu não consegue organizar ela para crescer. Né? Ah, porque eu tenho funcionário, a folha de pagamento, os impostos que eu pago, porque o Brasil é uma carga tributária pesada, que não sei o quê. Tu tá no Brasil, aceita. Aceita que dói menos, né? Aceita. Ah, é burocrático. Vai lá e aprende como é que faz, né? Se não sabe, se não tem como, busca assessoria, busca contador, advogado, mas vai lá e cumpre. Não tem o que tu fazer. Tu não vai mudar a lei para isso. E se tu não fizer por revolta, né? Não, é do governo, eu não vou pagar. Cara, assim, tu emite nota fiscal, recolhe o imposto lá na nota fiscal e não paga o imposto? O dinheiro não é teu, o dinheiro é do consumidor pro fisco, ele não é teu. Tu não pode escolher se tu vai pagar ou não, tu tem que pagar, porque tu botou no custo da tua mercadoria. Ah, não botei no custo. Bom, então aí o erro tá mais sério ainda, né? Falta de controle sobre os impulsos sexuais. E aí ele fala aqui, né, que as pessoas... essa energia sexual, ele fala bastante aqui da energia sexual no sentido de motivação, de tu tá ativo. Porque uma das atividades do teu corpo, ser humano, é o sexo, né? Então, é aquela predisposição de atividade, né? Mas tu tem que ter um controle ou uma canalização para isso. Porque se tu só ficar pensando nisso, né? Desejo incontrolável por algo a troco de nada, né? O instinto de apostar levar milhões de pessoas ao fracasso. Prova disso, daí ele dá algumas provas e tal, fala do Wall Street, né? Mas aquela coisa assim, de não ter o retorno, de levar alguém ao fracasso, simplesmente, né? Então isso tem gente que pensa dessa forma, né? Um ou mais dos 6 medos básicos que o ser humano tem, que é pobreza, crítica, perda da saúde, perda do amor, velhice e morte. Esses são os 6 grandes medos do ser humano. Então, você ficar pensando muito nesses medos e não se controlar em relação a isso, né? Eu não quero ser pobre, eu não quero ser pobre, não quero ser pobre, não quero ser pobre, eu não aceito crítica, então eu não vou me expor. Eu não vou fazer live porque alguém vai me criticar. Eu não vou me expor na internet, eu não vou falar nos stories porque alguém vai me criticar, porque vão me julgar, porque tem gente que faz melhor que eu. Sim, tem gente que faz melhor, tem gente que faz pior. Né? Você vai estar sempre no meio termo. Sempre vai ter algum pior e alguém melhor. Se inspira no melhor, olha o que o pior faz de ruim e não repete, né? E vai à frente. Então, esses medos, eles só atravancam. E aí ele fala bastante de medo. Escolha errada do cônjuge, ele trata disso, né? E daí tem muito a ver com aquela questão do mastermind. Poxa, se a pessoa não te incentiva a ser melhor e não busca melhorar também, né? Então, ele trata isso como um casamento complicado.
porque é movido só pela paixão e não agrega coisas, não agrega na tua vida. Aí tu vai dizer, ai, Raquel, tem que casar com alguém. Não é nesse sentido, é se aliar a pessoas que realmente façam sentido na tua vida, né? Então, eu já tive 2 casamentos, tá, gente? Então, o que eu abstrairia dessas situações? Às vezes me aliei às pessoas por medo de ficar sozinha, né? Simplesmente por medos eu me aliei a pessoas que não tinham uma afinidade comigo, de verdade, né? Com o que eu sou, com o que eu faço e tudo mais, né? E não precisa ser um advogado, né? Só para aquela questão assim, ó, de por medo tu te aliar a pessoas que no fundo você vai acabar se frustrando, e isso vai impactar em toda a tua vida, né? Excesso de cautela, aquela pessoa muito cautelosa. Então ela não corre risco para nada, ela não arrisca em nada, mas os riscos eles podem ser calculados, eles podem ser planejados, os erros podem ser planejados. Então o excesso de cautela ele vai te trazer para trás. Seleção incorreta de parceiros comerciais. Aí assim, ó, porque ele é meu amigo, então eu vou fazer parceria com ele. Mas não tem nada a ver, ele administra mal e tudo mais. Aí vem o poder do mastermind que ele fala. Se aliar a parceiros comerciais que realmente estejam na mesma frequência que você. Superstição e preconceitos, né? Isso aí chega a ser chato, né? Porque são tudo relaciona aos medos aqui, né? Então, e quando tu tem medo, tu não busca o conhecimento. E quando tu não busca o conhecimento, não cresce, né? Tu fica na ignorância. Então, aquela superstição e aquele preconceito baseado no medo, né? De não fazer as coisas porque tu não sabe o que vai acontecer. Vai lá e estuda, vai lá e procura, enfim, né? Escolha vocacional errada e trabalhar em algum setor só porque a família acha que tu tem que trabalhar lá e tal. Mas eu já tô com 40 anos, eu não vou mudar agora. Muda, né? Se você tem vocação para outra coisa, muda. Quantos colegas meus de faculdade não se tornaram advogados, não seguiram a carreira jurídica porque foram para a faculdade só por causa de uma pressão familiar. Falta de concentração do esforço, né? Eu trabalho, eu canso e eu não saio do lugar. Tu tá trabalhando na coisa errada, tu tá te esforçando pra coisa errada, né? Então tu também tem que ter o objetivo ali para trabalhar, se esforçar e cansar por aquilo que vai te trazer o resultado que tu quer. Aí tu fica, aí tem aquele administrador, né, que centraliza tudo, não delega nada para ninguém, é ele que controla, é ele que sabe onde tá, é ele que faz tudo. Né? Então ele se esforça em tudo aquilo ali e aí ele deixa de ser o empreendedor porque ele não aceita, né, passar nada para ninguém. Então ele fica se esforçando em coisas triviais que outras pessoas podiam estar fazendo e deixa de lado o empreendedorismo para o crescimento da empresa. Hábito de gastar indiscriminadamente, como a gente falou no começo da live, né, aquela misturança da contabilidade pessoal com a empresarial. A falta de entusiasmo é uma consequência disso tudo, né? Tu não vai ser convincente em alguma coisa se tu não demonstrar que tu tem energia por aquilo, que tu gosta daquilo tudo. Oi, Deraldo, bom dia. Intolerância, a intolerância de tu não aceitar as diferenças, né? De ter uma mente fechada para qualquer opinião diferente da tua. E às vezes é aquela opinião que vai fazer diferença na tua empresa, né? Aquela opinião que vai fazer diferença na tua administração, né? Interferência, que são as formas mais prejudiciais, né, estão relacionadas ao excesso do consumo de álcool, de droga, de coisas que não estão relacionadas ao teu crescimento. Não que você não possa ter um lazer, enfim, né, mas você dá muita atenção para isso e que acaba interferindo nos negócios. E, nossa, isso acontece bastante, sabe? Do empresário, ele atingir um status e ele dá mais atenção para seus vícios, para o seu lazer do que para a empresa, né? Incapacidade de cooperar com os outros. Bom, empresa tem que ter cooperação, né? Desonestidade intencional, porque às vezes o empresário, e aqui a gente trata muito disso, o empresário ele erra por não ter conhecimento. O pequeno empreendedor erra por não ter o conhecimento, por não saber como que é o certo. E aí não é exatamente uma desonestidade, é uma confusão que ele causou e é obrigação dele saber. Mas aquela desonestidade intencional
de tu querer o lucro, né, e não dar aquela contraprestação correspondente. Então, a tua empresa ela tem que fazer uma diferença social, né? Ela tem que fazer uma diferença na vida da pessoa, ela tem que entregar um produto que importe realmente. Senão você vai estar sendo desonesto. Egocentrismo e vaidades, adivinhar em vez de pensar, isso realmente assim, ó, atrapalha muito. Porque aí, em vez do empresário ir lá e analisar realmente como é que está a situação financeira da empresa, ele tenta adivinhar. Pelo fluxo de consumidor que está entrando, seja lá por qualquer outro meio, e ele tenta adivinhar como é que está acontecendo a contabilidade, ele tenta adivinhar o que está rolando e o que ele pode fazer depois. Ele não vai lá pensar sobre o assunto, ele não senta para ver tudo o que ele precisa, né? Então ele fica tentando adivinhar o que vai acontecer. Isso é falta de planejamento, né? Falta de capital. Aí assim, ó, não é assim, mas se eu não tenho capital, então não vou empreender, né? Não vai. Tá? Tem que pensar que tem que ter capital de giro. Tem que pensar que tem que ter uma estrutura. Ou começa a empresa assim e depois tira isso como lucro da empresa, né? Que isso acontece. Então isso vai levar ao fracasso, né? Não dá atenção para isso, né? E aí diante de todas essas questões, a gente vê o quanto a nossa vida pessoal interfere na empresa, né? Mudar o que é possível e aceitar o que não podemos alterar. Foco e disciplina é isso. Obrigada. Aí gasta energia tentando resolver uma coisa que tu não tem condições de resolver e não foca naquilo que tu pode resolver. Né? Ou fica pensando naquilo que tu não tem poder, tu não tem controle sobre o que vai acontecer, e aí tu deixa de fazer o que tu tem controle para fazer, o que tu tem condições de dar certo, né? Eu fico imaginando como é que as coisas podem acontecer e não penso sobre aquilo que eu posso fazer, que eu posso lidar. Eu fico imaginando como é que vai ser depois da pandemia, como é que nós vamos sobreviver a tudo isso, como é que o governo vai agir, como é que vão emitir leis aí, perdoando dívidas fiscais, o que eles vão fazer, eles vão parcelar e não sei o que. Tá, mas e o que tu tá fazendo pela tua empresa agora, ali, no que tu pode fazer, né? Que é trabalhar, que é administrar, que é controlar as contas, que é ir pra contabilidade, ver o que dá para economizar, né? Aí é que tá, focar a energia no quê? Naquilo que tu pode fazer, né? Então, a autoanálise de si é o primeiro passo para te saber aonde tu quer chegar, para te saber como que tu vai fazer para chegar lá, parar de olhar pro sucesso das pessoas e prestar atenção na jornada que elas cruzaram, né? Que elas travaram para chegar até aquele status, aquela condição, né? Esse eu acho que seria o maior dos erros no empreendedorismo e que tem a ver com o desenvolvimento pessoal. É ficar olhando para o sucesso dos outros, para o que eles têm, para o que eles conquistaram e tal, e não prestar atenção no que eles fizeram para conquistar isso, né? Verdade, a desonestidade intencional tem muito. Já atendi clientes onde tudo era cobrado sem ser explicado o porquê. O contador, o advogado são muito importantes para ajudar o pequeno empreendedor. E é isso que eu tento fazer aqui. Hoje, Deraldo, acho que tu chegou faz pouco, né? É aquela situação assim, do pequeno empresário, do pequeno empreendedor, as suas questões pessoais, elas interferem muito na empresa, né? Então, o que eu preciso aprimorar em mim para minha empresa melhorar, para minha vida melhorar, para minha família melhorar, né? Eu parar de reclamar e agir naquilo que você pode fazer a diferença, né? Então, esse autor aqui, ele também traz alguns questionários, o questionário da autoanálise, né? Perguntas que tu pode fazer para si. Alcancei o objetivo que eu estabeleci para esse ano? Olha, para esse ano de 2020, tá meio complicado, né? Porque a gente tinha objetivos, mas teve algumas questões muito grandes que interferiram nisso. Mas a gente consegue se reorganizar e consegue buscar, talvez, novos objetivos,
né? Entreguei o meu melhor serviço? Eu fiz tudo que eu podia fazer por aquilo que eu estou fazendo na empresa? Isso tem a ver com honestidade, né? Não é só... Ó o filtro, ó. Isso, a honestidade não é só tu passar a perna, é tu fazer o melhor que tu pode fazer. Ai, olha, gente, prestador de serviço, tem tanto exemplo disso, né? De que eles não... A pessoa tá assim, tão necessitada em receber algumas coisas que ela não presta o melhor que ela podia fazer. Entreguei a melhor quantidade de coisas que eu podia entregar. Meu espírito de conduta foi harmonioso e cooperativo em todos os momentos, né? Então eu cooperei realmente de verdade. Ou, né, eu fiquei esperando pelos outros, né? Procrastinei ou não procrastinei? Né? Eu podia ter agido e ter contribuído até para mim mesma, né? Melhorei minha personalidade. E de que maneira eu melhorei? E não só a personalidade, eu melhorei de que forma? Porque às vezes a gente também tem que analisar a gente não pode ficar só analisando o erro, né? A gente tem que analisar o que acertou também, né? Persistir nos planos ou desistir logo que surgiu o primeiro imprevisto. Porque tu tem que também usar a criatividade para isso, né? Às vezes tu tinha um objetivo definido lá, fez tudo que dava, mas não deu certo, mas ali, onde que eu podia ter desviado disso ou seguido uma outra conduta, né? Tomei decisões definitivas. Não adianta tomar uma decisão hoje, outra amanhã, outra depois da manhã, e aí tu não tem foco nunca, né? Fui mais ou menos cauteloso do que deveria ter sido. Cautela é importante, mas só cautela não resolve, né? Você tem que arriscar um pouco de vez em quando também. E a relação com os parceiros de trabalho foi construtiva? Ou você só exigiu coisas e não deu nada em troca? Eu também penso nisso, né? Porque às vezes, tu busca parceiros para contribuírem contigo, mas tu também tem que contribuir com eles, né? Dispensei a minha energia em algo que eu não podia resolver. Fiquei lá pensando, perdendo sono. Porque eu perdi o sono. Perdeu o sono por algo... tu perdeu o sono porque tu tava... Eu perdi o sono essa noite porque eu tava pensando o que eu ia dizer hoje. Bom, aí eu pego um papel e anoto, né? Deixo do lado da cama. Eu fiquei pensando hoje de noite que, nossa, a política tá toda errada, né? Tu tem poder de resolver isso? De resolver não, mas não dá pra ficar perdendo sono por causa disso, né? Mantive a mente aberta, aperfeiçoei minha capacidade de prestar o serviço, tô em constante aperfeiçoamento, fui intemperado de alguma forma por hábitos pessoais. Deixei meus hábitos pessoais errados, reconheci eles, mas ainda não consertei. Deixei eles interferir na empresa, né? Minha conduta com os meus associados conquistou o respeito ou tu mandou neles? Né? Só mandou ou conquistou o respeito deles, respeitou eles, né? Ouviu? Minhas opiniões e decisões foram baseadas em adivinhação ou análise de pensamento, que é aquilo que a gente falou lá no começo, e segui o hábito de orçar o meu tempo, porque o nosso maior ativo hoje é o tempo, né? E aqui ele vai num questionário bem longo de perguntas que tu faz a si mesmo. Então, aquela questão de estar sempre focar naquilo que está no nosso controle. E ter em mente aonde você quer chegar. E ter principalmente em mente o que você precisa fazer todos os dias para alcançar esse objetivo. Se aprimorar, estar em constante aprimoramento. Parar de culpar os outros, né, gente? A gente fica culpando os outros quando, na verdade, vai lá e faz. Eu tenho um exemplo pessoal disso, né? Eu moro em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e eu fiquei dando murro em ponta de faca, como a gente diz, por um longo tempo tentando encontrar parcerias para conquistar meus sonhos, né? Resolvi ir lá e fazer. E aí os parceiros certos surgiram. Eu fui lá e baixei a cabeça. Eu acho que eu fiquei uns 3 anos tentando encontrar pessoas, buscar pessoas, dar oportunidade para pessoas, para ver se eu conseguia colocar em prática algumas coisas aqui em Santa Maria. E não tive êxito, né? Então o que eu fiz? Não, eu vou fazer o que eu tenho para fazer, né? Baixa a cabeça e faz. Uma das metas era abrir o escritório. Baixa a cabeça e faz. E tá dando certo, porque as pessoas certas se aproximaram. Mas enquanto você não tá fazendo nada, você não tá definida. Você mesmo não tá definido para o que você quer fazer.
Primeiro você vai lá e faz a sua parte. As pessoas certas, elas vão aparecer na sua vida, vão se reencontrar às vezes, né? E vão construir aí os seus masterminds e vão fazer as coisas acontecer. Mas antes você vai dar uns soquinhos lá na ponta da faca, né? Se machucar um pouco e vai resolver. A principal chavinha que tem que virar nos pensamentos dos empreendedores é não esperar. Tem de buscar alternativas, buscar ajuda, ser inquieto, como você disse, parar de culpar os outros. Não é os outros, é tu. Ah, porque a minha empresa não dá certo, porque os funcionários não fazem o trabalho direito, porque eles não têm iniciativa, eles não são proativos. E tu preparou tua empresa para receber isso? Ontem eu fiz uma postagem em relação a isso no Instagram e no Facebook. Você preparou a sua empresa para um bom funcionário? Você está disposto a receber um bom funcionário, um bom colaborador? Porque o bom profissional, ele não vai ficar aceitando ordens assim à torta e à direito sem participar. Né? Então, a tua empresa, ela se preparou realmente para receber esse bom colaborador? Ah, porque é muito imposto para pagar. E você tinha que saber disso desde o começo. Vai pagar. Fez o enquadramento correto? Vai pagar. Para de gastar energia reclamando dessas coisas que tu não tem o que fazer. Paga o que tem que pagar e prepara a tua empresa para receber os melhores colaboradores. Você é um bom chefe, você é um bom líder para liderar pessoas capacitadas, né? Como que tá o teu poder de autocontrole numa liderança? Porque liderar não é fácil, gente. Não é só chegar lá e dizer o que tem para fazer. Muito pelo contrário, você tem que descobrir como fazer com as habilidades daquelas pessoas que estão ali. Isso é liderar. E mostrar como é que faz, né? Ah, você precisa de profissionais especializados e tu não tem essa especialização. Então, tu vai ter que aceitar que os teus liderados são mais qualificados que você. E muito empreendedor não aceita isso. Não aceita que os colaboradores dele são mais qualificados que ele. E aí ele não consegue liderar pessoas que ofendem o ego dele, né? Que ofende. Aí são mais qualificados e ofende o ego dele. Então, quanto aprimoramento pessoal essa pessoa não precisa fazer, né? Se aprimorar pessoalmente para conseguir liderar pessoas que sabem mais que ela. Liderar é diferente de chefiar, exatamente. Porque chefiar tu só manda, né? Só manda, as pessoas obedecem e tal. Ah, mas eles não têm conhecimento, então por isso eu tenho que mandar neles. Ou tu tá com as pessoas erradas ou tu não tá capacitando teus funcionários. Capacitar os funcionários é uma coisa importante. Mas eu trabalho só com vendedores, na minha loja eu só preciso de vendedores. É uma das profissões que mais precisa aprimoramento constante, né? Teus funcionários já sabem como lidar com o Instagram nessa era que nós estamos vivendo, né? Como que trabalha lá? Você sabe, o conhecimento está de graça na internet. É só buscar como você tem que lidar com o algoritmo do Instagram. Gente, na minha adolescência, o meu problema era o logaritmo, né? Que eu nunca aprendi direito, na verdade. E aí veio agora essa história de algoritmo. Então, nada é tão ruim que não posso dar uma pioradinha, né? Então, eu não aprendi o logaritmo. Agora, eu vou ter que aprender o algoritmo do Instagram para conseguir que o Instagram não me bloqueie lá nas situações. Então, tem ações lá, enfim, que dá nisso, né? Tem que estar constantemente buscando esses conhecimentos, né? E buscar esses conhecimentos vai te aprimorar como pessoa e o reflexo na empresa vai ser instantâneo. É incrível como mudar o teu posicionamento pessoal gera reflexos dentro da tua empresa. Tu aceitar algumas coisas, trabalhar outras, ressignificar o passado, né? Parar de chorar as misérias do passado. Foi, né? Aprende o que tu aprendeu com aquilo e segue em frente. Então, assim, isso tudo que eu tô falando aqui não saiu exclusivamente da minha cabecinha pensante, mas é um estudo que eu faço e que eu acho fundamental no exercício da minha profissão, é esse aprimoramento pessoal de empresários, porque é isso que vai fazer o negócio dar certo. Pode pegar a melhor assessoria contábil, jurídica, financeira, tributável, juntar tudo dentro de uma sala e estruturar toda a empresa.
se o empreendedor não tiver um posicionamento, não tomar as suas decisões, não superar suas dificuldades, seus desafios pessoais, se controlar, ter um autocontrole em relação à administração da empresa, né? Então, está preparado para receber o bom funcionário. Eles podem nos ajudar a crescer. É para isso que eles servem, né? É por isso que existem esses cargos dentro da empresa, para a gente crescer, né? Para a empresa crescer. Ah, mas é só para fazer um serviço repetitivo, que se não for feito. Então, todo mundo tem a sua importância. Às vezes, tem diferença de responsabilidade. Por exemplo, dentro de uma estrutura hospitalar, né? O médico é o top das galáxias lá dentro. A pessoa que limpa o hospital é top das galáxias também, porque pensa num hospital sujo. O que não vai acontecer, né? Então, assim, a importância deles ali é a mesma, eu diria, né? Aquele que cura e aquele que cuida para que, né, a sujeira não interfira na situação. Agora, a responsabilidade do médico é muito maior que a responsabilidade de quem faz a higienização, no sentido de que se errar na higienização é mais fácil de resolver. Agora, se o médico errar, né, vai dar problema. Então, tem diferença de responsabilidade. Agora, de importância, todo mundo é importante dentro da empresa. E não dá para ser insubstituível, mas é importante. Aquela determinada pessoa, ela vai ser insubstituível no sentido da maneira como ela faz, mas o cargo dela pode ser ocupado por outra pessoa. O administrador, a mesma coisa, isso a gente conversou na live de sexta-feira passada, eu e o Dr. Andrei. Então, gente, eu acho que o que eu tinha, assim, para falar era isso, porque se eu falar mais, eu vou ler o livro aqui para vocês. Porque desenvolvimento pessoal é uma coisa que a gente tem que estar constantemente aprimorando, porque um dia dá certo, um dia a gente vê o resultado, né? E quando você vê aqueles primeiros resultados, aí dá o gás, né? Então, tente fazer aquilo que está mais latente para resolver, né? O que eu preciso fazer é tomar mais água, porque vai melhorar a minha saúde. Começa a tomar mais água. Melhorou? Tu vai ver, ó, já deu resultado. O meu maior problema agora é descobrir quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, né? Então, anota, começa a anotar, anota mesmo, pega um caderno se for o caso, né? Obrigada, Andrei. Então, a minha maior dificuldade é separar a contabilidade da empresa e a contabilidade pessoal. Começa. Nos primeiras vezes que tu fizer isso, tu já vai sentir a diferença, tu vai conseguir enxergar as coisas melhor e tal. Então, é aquele comecinho e uma coisa vai gerando a outra e começa a estudar, né? E estudar sempre, que a gente vai conquistando as coisas aí, tá, gente? Eu acho que, então, o que eu tinha para falar era isso. Gostei que teve participações hoje. Agradeço muito a participação de vocês. Tem gente aqui que eu tô vendo que vem toda quinta-feira, então é muito legal eu ver isso. Já são 5 quintas-feiras, 5 quintas, e tô gostando muito de fazer isso. Às vezes o empreendedor, Beraldo, às vezes o empreendedor não quer ter problemas, mas o verdadeiro empreendedor terá em sua jornada N problemas para resolver. É desenvolver pessoalmente, como tu disse, e estar bem. Obrigada, Ederaldo. Obrigada, Gil. Agradeço muito a participação de vocês e até quinta que vem. Amanhã tem live com o Andrei. Nós vamos continuar falando sobre empresas familiares, que também são as empresas mais... o maior número de empresas hoje no Brasil são as familiares também, né? E é bem importante que nós vamos conversar. Eu acho que dá um pouco até de sequência no que eu tô falando hoje, tá bom? Vou encerrar hoje então. Um abraço para todo mundo, bom dia, bom final de semana. Até mais. Tchau, tchau.